Olá, guerreiros! Muito bem-vindos a mais uma aula do canal Arte Suave da Matemática. Hoje a gente vai falar de prismas e quem vos fala é o professor Wanderson Cardoso. O que é um prisma? Vamos falar do tipo de prisma, prisma regular, área lateral, volume e os dois prismas que mais costumam cair em prova. Paralelepípedo e cubo. Vamos falar deles separados. Vamos falar do paralelepípedo, como é que se calcula a diagonal, volume, área, e do cubo, que é o hexaedro regular, mesma coisa, diagonal, volume e área. Tranquilo? Então vamos nessa. Então vamos lá, gente. O que é um prisma? Prismas são sólidos em que as bases são paralelas e congruentes. Então aqui eu tenho um prisma em que esse triângulo aqui é igual a esse, e são paralelos. Esse quadrilátero aqui é igual a esse, e são paralelos. Os nomes dos prismas a gente dá pela base dele. Então aqui, como eu tenho uma base que é um triângulo, é um prisma triangular. Aqui eu tenho uma base que é um quadrilátero, é um prisma quadrangular. Um prisma hexagonal, prisma quadrangular, beleza? Então, ó, prismas são sólidos em que as bases são paralelas e congruentes. Sempre assim, beleza? Bom, tipos de prisma. Prisma reto. Prisma reto é aquele prisma em que as arestas laterais elas são perpendiculares às bases. Elas formam 90 graus com as bases. Então, todas as arestas laterais vão formar 90 graus com as bases sempre. Isso é um prisma reto. Show? Prisma oblíquo, então, obviamente, não vai ser um prisma reto. Quer dizer, então, que as arestas elas não vão formar 90 graus com as bases. Formam um ângulozinho θ qualquer ali. Tá? Isso aqui é um prisma oblíquo. Agora, qual é o tipo de prisma que mais costuma ser cobrado? Um prisma regular. O que é um prisma regular? Muita gente acha que prisma regular é aquele prisma em que as arestas todas têm a mesma medida. Não, não é. Prisma regular é aquele prisma em que a base é um polígono regular. Se a base for um polígono regular, o meu prisma é regular. Tá? Essas arestas laterais aqui não necessariamente têm que ser iguais às arestas da base. A aresta da base pode ter uma medida e a lateral outra medida. O importante é que a minha base seja um polígono regular. Então aqui eu tenho um prisma hexagonal regular. Prisma hexagonal regular quer dizer que a base é um hexágono regular. Se isso aqui fosse um prisma quadrangular regular, a base é um quadrado. Prisma triangular regular, a base é um triângulo equilátero. Show? Não necessariamente todas as arestas têm que ter a mesma medida, só as da base. Tem que ser obrigatoriamente um polígono regular. Áreas. A gente costuma calcular dois tipos de áreas em sólidos matemáticos, área lateral e área total. Área lateral é a soma das áreas das faces laterais. Se ele me desse na prova essa questão aqui, essa figura aqui, dado o prisma hexagonal regular da figura abaixo, dê a sua área lateral. Aí vai ter as medidas aqui. E o que você vai fazer? Vai calcular a área de um retângulo desse aqui e vai multiplicar por 6, porque a área lateral é a soma das áreas das faces laterais. Então, calculo a área de um retângulo desse, multiplico por 6, tenho a minha área lateral. Agora, se eu pegar essa área lateral que eu calculei aqui, somar a área dessa base e dessa base, eu vou ter a área total. A área total é a área lateral mais a área das bases. Então, tem duas bases, faço a área desse hexágono somo as duas e somo essa soma de bases, a área lateral. Aí eu vou ter a área total do meu sólido. Volume. Volume de sólido reto é o quê? Área da base vezes a altura. Então, calcular aqui o volume desse prisma hexagonal regular. Calculo a área da base, área do hexágono regular, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e multiplico pela altura. Aí vou ter o volume. Eu vou calcular o volume desse sólido aqui, área da base vezes a altura. Desse aqui, área da base vezes a altura. Desse aqui, área da base vezes a altura. Só que a altura aqui não é a aresta, a altura aqui é a projeção do vértice, perpendicular à base. Tá? Então, volume, área da base vezes a altura. Em resumo, a parte de prismas é isso aqui. Tá? É isso aqui. Tipo de prisma, prisma regular, área lateral, área total e volume. Morre aqui. Só que existem dois prismas que mais costumam cair em prova, que é o paralelepípedo, que é um prisma reto formado de retângulos, e o hexaedro regular, que é o cubo, que a gente vai falar agora desses dois separadinhos. Tá? Vamos lá, então. Vamos lá, guerreiros. Paralelepípedo. Ele é um prisma reto, então as arestas laterais são perpendiculares às bases, formados de retângulos. Tudo isso aqui são retângulos, tá? As dimensões aqui são A, B, C.
eu tenho dois retângulos de cada tipo. Retângulos de dimensões A e C, eu tenho aqui na frente e lá atrás, A e C. Tenho retângulos de dimensões B e C, desse lado, B e C, e desse lado, B e C. E de dimensões A e B, também tenho dois, aqui embaixo, A, B, e aqui em cima, A, B. Eu tenho 4 arestas de cada tipo. Do tipo B, ó, 1, 2, 3, 4. Do tipo C, 1, 2, 3, 4. Do tipo A, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 2 faces de cada tipo e 4 arestas de cada tipo. Diagonal. A diagonal de um sólido é aquela que cruza o sólido, passa por dentro dele. Então, ó, essa diagonal está vindo desse vértice, passando por dentro dele e saindo nesse vértice aqui. Eu quero calcular essa diagonal. Como é que eu faço isso? Bizu, ó. Traça a diagonal aqui da base, que eu vou chamar de Dzinho. Como isso aqui é um paralelepípedo, as minhas faces elas são retangulares, então aqui a minha base ela tem um ângulo reto. Posso fazer um teorema de Pitágoras, então, aqui desse triângulo da base, em que a hipotenusa é Dzinho, um cateto é B, o outro cateto é A. Então, aqui eu vou ter que Dzinho ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Vou deixar aí. Se aqui é C, aqui também é C. E aqui, ó, o ângulo entre a aresta lateral e a diagonal da base também é reto. Vou fazer um Pitágoras nesse triângulo espacial aqui, ó, em que a hipotenusa é Dzão, um cateto é Dzinho e outro cateto é C. Então aqui eu tenho que Dzão ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Mas quem é Dzinho ao quadrado? Dzinho ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Vou substituir aqui. Então Dzinho ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então Dzinho é igual a raiz quadrada, aliás, Dzão é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Está aí a fórmula que me dá a diagonal de um paralelepípedo. É a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões. É a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A, B e C são as dimensões do meu paralelepípedo. Área. Eu falei que eu tenho 2 tipos de face de cada tipo, né? 2 faces de cada tipo. Então, ó, essa área total aqui vai ser o quê? 2 vezes o retângulo AB, mais 2 vezes o retângulo AC, mais 2 vezes o retângulo BC. Aí basta botar o 2 em evidência. Então, a minha área total é igual a 2 que multiplica AB mais AC mais BC. Acabou. Tá aí a área. E o volume? Eu falei que o volume de um prisma é o quê? A área da base vezes a altura. A área da base, A vezes B, vezes a altura, C. Então, o volume é o produto das dimensões. A vezes B vezes C. Viram como é que tudo é calculável? Você não precisa ficar decorando essas fórmulas. Eu mostrei como vem, da onde vem. Se você souber de onde vem, você não vai se confundir com fórmula, tá? É melhor aprender como você chegar nela. Tá aí, tá provado. Para o cubo, que é o nosso hexaedro regular, é um dos poliedros de Platão que a gente viu na nossa última aula, eu vou fazer o cálculo da diagonal, da área e do volume exatamente do mesmo jeito que eu fiz aqui no paralelepípedo, tá? Exatamente igual. Só que o cubo ele é formado de quadrados, então todas as arestas aqui medem a mesma coisa, medem A. Vou calcular então essa diagonal, calculando a partir da diagonal de baixo, vou chamar aqui de Dzinho. Vou falar lá, nesse triângulo retângulo aqui de baixo, vai ficar aqui Dzinho ao quadrado, é A ao quadrado mais A ao quadrado, o que dá 2A ao quadrado, né? Uma cadeira mais uma cadeira são 2 cadeiras. Tem gente que confunde, vai botar aqui A quarta, não, você soma os expoentes quando você multiplica a base. Quando você está somando, ela vira constante, então você soma um palito mais um palito, 2 palitos. Se aqui é A, aqui também é A. Então, nesse meu triângulo retângulo espacial aqui, vou fazer um outro Pitágoras, igualzinho. Então aqui vai ficar aqui, Dzão ao quadrado é Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado, onde Dzinho ao quadrado é 2A. Então Dzão ao quadrado vai ficar 2A ao quadrado mais A ao quadrado. Então Dzão é igual a raiz quadrada de 3A ao quadrado, né? 2A ao quadrado mais A ao quadrado dá 3A ao quadrado.
Qual é a raiz quadrada de A ao quadrado? A. Então, ó, D vai ficar igual a A, raiz de 3. Está aí a diagonal do cubo. Lembra qual é a fórmula que me dá a diagonal de um quadrado? A raiz de 2. É 2 dimensões, A raiz de 2. 3 dimensões, A raiz de 3. Diagonal do cubo, A raiz de 3. Diagonal do quadrado, A raiz de 2. Show? Beleza? Área. Eu tenho quantos quadrados aqui nessa figura? 6. Então a minha área aqui vai ser 6 vezes a área de um quadrado de lado A, que é A ao quadrado. Tá aí, 6A ao quadrado. Acabou. Bem fácil. E o volume? Volume, área da base vezes altura. Então esse volume aqui vai ficar o quê? A vezes A ao quadrado, vezes A ao cubo. Tá aí o volume. Mas quando a gente eleva uma base, um expoente de 3, a gente fala que está elevando ao cubo, porque é o volume do cubo. A elevado a 3 é o volume do cubo. Ah, então vai ficar 2 ao cubo. Sacou? Por isso. Bom, a parte de prismas da nossa aula morre aqui. Disponibilizei aí no link na descrição do vídeo uma folha de exercícios para vocês fazerem com questões clássicas, questões de fixação, questões de prova, com gabarito. Façam a folha. Se tiverem dúvida, me acionem aqui que eu tiro a dúvida de vocês, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, marque o sininho para você ser notificado quando eu subir com os próximos vídeos. Eu vou subir agora com um vídeo de listas de resolução das folhas de geometria plana. E no nosso próximo vídeo de teoria dessa parte de geometria espacial vai ser o vídeo de cilindros. Vamos falar dos cilindros aqui, tá bom? Espero que vocês estejam gostando das aulas que eu estou postando aqui. Espero mesmo. Meu intuito aqui, como eu já falei, é fazer com que vocês passem na prova. Eu vou falar aqui de toda a matemática. Fechando espacial, vou começar com analítica. Fechando analítica, começo com trigonometria. E cada vídeo com uma folha de exercício da referida matéria. Tá legal? Façam as listas, tirem as dúvidas comigo, se inscrevam no canal, marquem o sininho, compartilhem com os amigos, comentem, tá? Me deem essa força aí, me deem o feedback para estar sempre tentando evoluir o meu canal. Tá legal? Um beijo enorme no coração de todos. Os